Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Galera, hoje vamos continuar aí a nossa saga Brasil República. Não é crepúsculo não, mas é uma saga, viu? Galera, na aula passada eu fiz uma introdução da República aqui no Brasil. Professor, perdi essa aula, não tem problema. Eu vou colocar o link dessa primeira aula aí na descrição. Então, para quem ainda não assistiu, você vai ter aí a oportunidade de ver essa primeira aula. Tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Edvardo Zaranza. Hoje vamos trabalhar os primeiros momentos aí da República Brasileira. E o tema da nossa aula de hoje é República da Espada. Muita coisa para falar para vocês. Eu sei que muitos odeiam vídeos longos, eu vou tentar ser o mais direto possível, mas tem muitas informações. Então vamos lá, não podemos perder tempo. Professor, é difícil? Não, é tranquilo, vocês vão ver. E aí? Aqui está uma imagem inicial da chamada República da Espada. Tem aí sempre a data, né? 1891 até 1894. Essas são a data inicial e a data final do que chamamos de República da Espada. Lembrando que a primeira república, ou República Velha, é dividida em duas fases. A primeira fase é a República da Espada, a segunda fase é a República Oligárquica. Na aula de hoje, vamos ver essa primeira fase, a República da Espada. Na aula da próxima semana, a gente vê a segunda fase, que é a República Oligárquica. Aqui, na imagem, aparece a foto dos dois presidentes do Brasil na época da República da Espada. O primeiro presidente do Brasil foi justamente Deodoro da Fonseca. Aqui, esse bonitão aqui. Deodoro, ele é o cara que inaugura a República no Brasil. Vocês vão ver que ele não vai aguentar muito tempo, vai pedir pinico, não quero mais, chega, já basta. E aí quem vai assumir no lugar dele é Floriano Peixoto. Então, tá aí os dois presidentes da época da República da Espada. Quando fala em Deodoro, você precisa lembrar do encilhamento. Professor, o que é isso? Calma, estou dando spoiler. Mas daqui a pouco eu explico o que é o encilhamento. E quando eu falo em Floriano Peixoto, a gente precisa saber um pouco do que foi a Revolução Federalista e também a Revolta da Armada. Tranquilo? Molezinha, né? Vamos para a luta. Vamos aí começar, obviamente, por Deodoro da Fonseca. Tá aí o lindão, ó. Olha a barba, a minha tá quase chegando a esse ponto. Vamos torcer que chegue. Não, professor, é horrível, é nada, não tem estilo. E aí, quando fala em Deodoro da Fonseca, o primeiro destaque, você precisa saber que Deodoro da Fonseca, ele é simplesmente o primeiro presidente do Brasil. Primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca. E aí, esse cara, quando ele assume o poder com um discurso positivista. Aula passada. Para quem assistiu, já está por dentro. Galera, o discurso positivista era o projeto republicano que defendia os militares no poder. E Deodoro era justamente um militar. Então, ele tinha esse discurso positivista, que eram os militares que deveriam governar o nosso país. E a frase que se tornou um símbolo do positivismo é justamente a ideia de ordem e progresso. A bandeira do Brasil foi feita justamente nesse momento. Por isso que a nossa bandeira aparece lá, ordem e progresso. Aquela frase é típica de um discurso positivista. Como assim, professor? Quem é que vai conseguir colocar ordem no Brasil? Os militares. E se o Brasil consegue a ordem, ele consegue crescer, ele consegue o seu progresso. Então, Deodoro assume o poder aí com esse discurso, com essa fala positivista.
Inclusive, essa fala positivista de ordem e progresso está presente na nossa bandeira que foi feita nesse período. Tranquilo? E quando se fala em Deodoro, você precisa saber o que é o encilhamento. Professor, o que é isso, o encilhamento? O encilhamento, de uma forma geral, é uma política econômica, é uma proposta, é um projeto econômico para o Brasil. O responsável por isso foi um cara chamado Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele era o ministro da Fazenda de Deodoro. Então, ele recebeu a missão para modernizar a economia brasileira. Então, o objetivo do encilhamento era tentar modernizar a nossa economia. Professor, e o que seria modernizar a nossa economia? O Brasil passar a investir na chamada industrialização. Então, o Rui Barbosa, como ministro da Fazenda, ele tem aí esse objetivo, modernizar a economia brasileira. O que seria modernizar a economia brasileira? Seria o Brasil deixar aos poucos de ser um país que vive da agricultura e passar a viver economicamente das suas indústrias. Rui Barbosa criou o encilhamento para tentar fazer isso. Professor, deu certo? Deu não. A política econômica de Rui Barbosa foi desastrosa. Por quê? Rui Barbosa, ele disse, o que é que eu preciso para montar um parque industrial aqui no Brasil? Money, dinheiro. Então, ele manda emitir, ele manda fazer mais papel moeda. Ah, se fosse fácil assim, era só o presidente ficar mandando fazer dinheiro, não teria nenhum país pobre. Né? Mas, galera, para o dinheiro valer, ele tem que ter lastro. Então, se o presidente manda fazer mais dinheiro, ele tem que ter garantia que aquele dinheiro tenha valor. O Brasil tinha esse lastro econômico? Não. O Brasil tinha garantia para o nosso dinheiro valer aquele valor? Não. Então, o resultado dessa política desastrosa vai ser a tal da inflação. Professor, eu já escutei essa palavra no jornal. Inflação é quando há a desvalorização da moeda. Inflação é justamente a desvalorização da moeda. E é isso que vai acontecer com o Brasil. O Brasil, durante esse período, ele vê a sua moeda desvalorizada. Não vale nada a nossa moeda nesse período, por causa da inflação. Professor, e aí? Tem uma charge que costuma cair em prova, interessante, eu costumo colocar essa questão em provas aí de vocês. Qual era a charge? Tem um cara indo comprar o pãozinho dele antes do encilhamento. Então, ele chega lá na padaria, quanto? Aí, a atendente lá fala o valor, ele tira o dinheiro da carteira, paga e tem o seu saquinho de pão. Beleza? A outra charge é depois do encilhamento. É esse mesmo cara indo comprar o pão. Problema, quando ele pergunta o valor, ele precisou levar um carrinho de mão cheio de dinheiro para pagar um saco de pão. Então, isso aí é a inflação. É quando a nossa moeda está desvalorizada. Antes, eu quando era criança, com 10 centavos, eu conseguia comprar 10 bombons. 10 bombons, 10 balas. Hoje, com 10 centavos, é difícil você comprar um. E isso se chama inflação. É a moeda se desvalorizar. E vai acontecer isso logo no início da República. Portanto, se eu tenho uma inflação, eu tenho uma chamada crise. A República Brasileira já começa em meio a uma crise.
A política do encilhamento, que deveria ser uma política boa para a economia brasileira, aconteceu foi o contrário, foi ruim. Ela gerou aí uma crise econômica no Brasil. Beleza? Tranquilo, né? Deu pause, copie, deixa tudo bem bonitinho, bem organizado aí para quem está estudando para uma prova, para um vestibular ou para um concurso. É interessante você ter tudo anotadinho. Vou passar. Vou aqui apagar. E vamos para o próximo slide. E aí, pessoal, o que é que eu preciso saber do governo de Deodoro? No governo de Deodoro, além do encilhamento, esse governo ele também fez uma constituição para o Brasil. Professor, o que é uma constituição? É um conjunto de leis que vai reger um país. Então, todo país, democraticamente, tem a sua constituição, as suas leis. O Brasil já tinha uma constituição, foi criada lá por Dom Pedro I, no primeiro reinado. E aí, o Brasil já vive um novo momento, é uma república, então o Brasil precisava de uma nova Constituição. E aí foi criada no governo de Deodoro a Constituição de 1891. Detalhe, algumas informações interessantes. É a primeira Constituição da República, a primeira Constituição da República, isso aqui é interessante, e é a segunda Constituição do Brasil. E já teve uma lá no Império. Essa foi a segunda Constituição do Brasil. Então, cuidado para não vacilar isso em prova. A Constituição criada no governo de Deodoro, ela é a primeira da República e a segunda Constituição oficial do Brasil. Porque já teve uma Constituição lá na época do Império, a Constituição de 1824. Professor, o que é que eu preciso saber dessa Constituição? Eu coloquei aí alguns pontos. O primeiro ponto é a ideia do federalismo. Professor, o que é o federalismo? É quando eu promovo a chamada descentralização política. A descentralização política. O que é isso? É eu promover a autonomia para as províncias. Então, antes dessa Constituição, o chefe do executivo, no caso era o imperador, antes dessa Constituição, ele não dava autonomia para os estados. Então, ele mandava no Ceará, ele mandava no Rio, ele mandava em São Paulo, ele mandava em tudo. Agora não é mais assim. Com a República, existe a figura do presidente, ele manda, mas ele divide o seu poder com cada estado. Por isso que existe o presidente, mas aí, ó, cada estado tem o quê? O seu governador, porque tem essa autonomia política. E aí, em cada estado tem vários municípios, em cada município tem o quê? Os seus prefeitos. Então, eu estou dividindo o poder político. Quando eu divido o poder político, eu tenho o que chamamos de descentralização política. É o da autonomia, dividir esse poder. Tranquilo, né? É um termo lá do direito que vocês precisam saber aí nas aulinhas de história. O outro ponto interessante é que com a República as eleições passam a ser diretas. Professor, o que é uma eleição direta? É uma eleição por meio do voto. Antes, tínhamos aí a eleição indireta. Eleição indireta é quando não há o voto, é uma nomeação. Eu que mando, eu vou nomear o próximo governante. Isso seria uma eleição indireta. A eleição direta é quando é por meio do voto popular. A população vai escolher aí nas urnas quem será o próximo presidente. O outro ponto dessa Constituição é o Estado laico. Professor, o que é o Estado laico? É o Estado que declara não ter uma religião
oficial. Lá no Império, o Brasil declarava um Estado confessional. O que é isso? O Brasil tinha uma religião oficial. A religião era justamente o catolicismo. Então, durante todo o Império, o Brasil tinha aí essa religião oficial. Com a República, o Brasil declara ser laico, ou seja, não tem uma religião oficial. Ah, professor, mas a maioria dos brasileiros são católicos. Tudo bem, isso é verdade, a maioria são católicos. Mas o Brasil não tem uma religião oficial. Isso significa que eu dou liberdade aí para todas as religiões. Ah, eu quero ser protestante, tranquilo, você é evangélico. Ah, eu quero ser budista, tranquilo. Ah, eu quero ser muçulmano, tranquilo, você pode escolher. Isso é a ideia de um Estado laico. É eu não ter religião oficial, logo eu dou aí uma liberdade para você escolher e seguir os seus ensinamentos religiosos. Um outro ponto interessante é em relação ao voto. Galera, com a República, temos aí a ideia do voto, já que as eleições são diretas. Professor, todo mundo pode votar? Infelizmente, não. Essa Constituição, ela deixa bem claro, só pode votar homens maiores de 21 anos de idade. Ah, professor, sou mulher, tenho 30 anos, sou rica, posso votar? Não. Tem que ser homem maior de 21 anos. No entanto, ele vai excluir aí alguns homens. Se esse homem ele já é maior de 21 anos, mas ele é analfabeto, ele não vota. Não vota. Se ele é maior de 21 anos, mas ele é mendigo, morador de rua, também não vota. Se ele é um soldado ou um religioso com voto de obediência, um cargo na igreja, não vota. Então, tá aí, ó, homens maiores de 21 anos, mas tem as exceções. Nem analfabeto, nem mendigo, nem soldados, nem religiosos com voto de obediência pode votar aí durante essa Constituição. Tranquilo? Um outro ponto interessante é a ideia dos três poderes. Três poderes galera, executivo, legislativo e judiciário. Em outras palavras, esse item aqui quer falar que com essa Constituição há o fim do poder moderador. Para quem não lembra, o poder moderador foi criado lá no Império. O poder moderador ele era exclusivo do imperador. Ele dava aí o poder supremo para o imperador. O imperador, ele com esse poder, ele já tinha o executivo, mas ele ganhava o legislativo e o judiciário. Ou seja, ele poderia criar leis legislativas e ele poderia fiscalizar e punir aqueles que não cumprem as leis. Em outras palavras, o poder moderador ele dá o poder supremo para o imperador. Com a República não existe mais imperador. Se não existe mais imperador, não tem mais o poder moderador. E acabando o poder moderador, eu tenho aí a tripartição de poderes. Os três poderes. Existe o poder executivo, existe o poder legislativo e existe o poder judiciário. Um não pode se meter no poder do outro. E, para concluir essa Constituição, ela declara que o Brasil agora é um regime presidencialista, ou seja, durante a República, quem manda, quem tem o poder executivo é justamente a figura do presidente. Então, está aí os principais pontos dessa Constituição. Tranquilo, né? É muita informação, mas é tranquilo, é de boa. Então, vamos passar. Seguir aquele nosso ritual, vou limpar e vamos para o próximo slide. Eu começo esse slide aí, ó, ameaça de bombardeio. Professor, o que foi isso? Essa imagem aí é uma imagem que representa o Rio de Janeiro, lá no início da República, aqui no Brasil. O que foi essa ameaça de bombardeio? Foi um movimento chamado a Revolta da Armada.
Professor, o que foi isso? Pelo amor de Deus, vamos lá, é de boa. A revolta da Armada, ela é um movimento promovido pela Marinha. A Marinha, naquele momento, era chamada de Armada. Por isso, esse movimento ficou conhecido nos livros de história como a Revolta da Armada. A revolta feita pela Marinha, pela Armada. Onde foi que aconteceu essa revolta? Eu já entreguei aí, né? Rio de Janeiro. Eu falei da imagem. Rio de Janeiro é o local que acontece essa revolta. E aí, a revolta da Armada é contra o quê? A revolta da Armada é contra a República. A Marinha é contra o regime republicano. A Marinha, ela não gosta da República. Por quê? A Marinha não gostava da República porque era simples. Antes da República, tínhamos o Império. Na época do Império, qual era a força armada valorizada no Brasil? A Marinha. Com a República, a Marinha perde aí esse posto de primeiro lugar. Quem ganha mais força durante a República é o Exército. Então, a Marinha começa a questionar a República. Não estou gostando disso aí, não. Contra a República. O objetivo da Marinha era simplesmente o fim da República. E a reimplantação do Império Brasileiro. Isso vai gerar um fight, peia, porrada. De um lado, a Marinha contra a República, do outro lado, o Exército. A favor da República. A Marinha odeia a República, o Exército ama a República. E eu já disse o porquê. O Exército, durante a República, vai ganhar força, vai tomar o poder, o lugar que era da Marinha. E tome porrada. Os marinheiros, eles vão apontar os canhões para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele vai sofrer essa ameaça, vai sofrer bombardeio da Marinha. Qual é o resultado? O resultado dessa revolta tem dois momentos. O primeiro momento, do que eu vou colocar aqui, é a queda de Deodoro. Deodoro não aguentou. O governo dele já começa em meio a uma crise econômica por causa do encilhamento e, para piorar, ainda vai ter essa revolta da Armada. Os marinheiros vão exigir o fim do governo de Deodoro. E aí, para isso, vão apontar os seus canhões aí para o Rio de Janeiro, ameaçando bombardear o Rio. Logo, Deodoro não aguenta. Se você colocar crise por causa do encilhamento, mais a revolta da Armada dentro do liquidificador, crise e revolta da Armada, o resultado, Deodoro pede pinico, não aguento, não quero mais governar o Brasil. Com a queda de Deodoro, quem assume vai ser justamente o seu vice, conhecido como Floriano Peixoto. E aí entramos no segundo presidente e último, né, da República da Espanha. Tranquilo? E aí? Ah, professor, e do Floriano? Do Floriano você precisa saber pouquinha coisa. Deixa eu só limpar, pouquinho mesmo. Olha aí o Floriano. Floriano, ele era conhecido como o Marechal de Ferro. Floriano, ele é o segundo presidente do Brasil e era conhecido como Marechal de Ferro. Por quê? Pela forma violenta que ele tratava os seus opositores, quem era contra o seu governo ou as suas ideias. Floriano, ele era extremamente violento. Falou mal dele, do governo dele ou das ideias dele, ele mandava prender, ele mandava torturar e matar. Então, Floriano Peixoto
Ele ficou conhecido aí nos livros de história como o Marechal de Ferro pela violência, né? Violento. Vou até colocar violência mais bonitinho. Pela violência. E aí, prove, professor. Eu vou dar duas provas. A primeira prova é justamente a revolta da Armada. Eu acabei de falar para vocês. Professor, mas o senhor falou que a revolta da Armada aconteceu no governo de Deodoro e também no governo de Floriano. A revolta da Armada, ela conseguiu aí o seu primeiro objetivo, que era derrubar Deodoro, mas ela fracassou no seu segundo objetivo, que era tentar derrubar Floriano. Floriano mandou o exército destruir a marinha. Então, PA para 10, a armada, a marinha vai comer sozinho. Então, ele usa a extrema violência para acabar com essa revolta. E aí a revolta da armada tem fim no governo de Floriano Peixoto. Beleza? Primeira prova, como ele era violento. A segunda prova é a chamada Revolução Federalista. Revolução Federalista. Professor, o que foi a Revolução Federalista? Ela vai acontecer lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Promovido por quem? Essa revolta ela é promovida pelas elites do Rio Grande do Sul. Quem está fazendo essa revolta são as elites. E aí? Essa galera é contra Floriano. Uma revolta contra Floriano Peixoto. E aí, qual era o discurso? O discurso dessa revolta é o federalismo. Como assim? Eu acabei de explicar a Constituição, eu disse que um dos pontos da Constituição é o tal do federalismo, é o dar autonomia para os estados. Quando eu dou autonomia, quando eu dou poder para os estados, quem é que ganha esse poder político? As elites. Qual é o problema? Floriano, ele achava que ele era o imperador. Ele não queria dar essa autonomia. Ele não queria estabelecer o federalismo. Por isso, o nome da revolta é Revolução Federalista. É as elites do Rio Grande do Sul defendendo aí a ideia do federalismo, da autonomia, do poder para cada estado, do poder para o Rio Grande do Sul. E aí, qual é o resultado? O resultado, PA para 10, a galera do Rio Grande do Sul vai comer sozinho. Então, mais uma vez, Floriano utilizou aí da extrema violência para acabar com o movimento que questionava aí o seu governo. Pronto. De Floriano, você só precisa ter essas informações para uma prova. Na nossa próxima aula, vamos aí continuar a República, e aí chega o momento de entrarmos na segunda fase da República Velha, que seria justamente a República Oligárquica. Beleza? Espero que tenha gostado. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas infelizmente eu não tinha como diminuir o tamanho dessa aula. Por isso ficou um pouquinho mais extenso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiz com todo carinho. Um cheiro no coração de cada um e até a próxima. Tchau, tchau.